Boa noite, bom estar aqui na casa do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade à série O Deus Pródigo. Só que o tema dessa noite vai ser o verdadeiro irmão mais velho. E nós não vamos ler aquela passagem toda de Lucas 15, né? Obrigado. Se der para... Espera aí. Aí eu enxergo melhor. Nós não vamos ler então a passagem de Lucas todo, tá? Lucas 15, mas eu gostaria que vocês abrissem lá. Lucas 15, verso 31, vai aparecer na tela? Não, não vai. Lucas 15, verso 31. Diz assim a palavra de Deus, é apenas um verso, tá? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Esse é um versículo curto, né? Mas quando a gente lê, a gente consegue perceber que o filho mais velho, ele tinha tudo mesmo. Seja o amor do pai, seja o patrimônio do pai, ele tinha tudo. Porém, dentro dele, que era como se existisse um vazio, sabe? Está faltando alguma coisa. Era assim que ele estava, né? Você, em algum momento da sua vida, pode até ser agora, esse momento que você está vivendo, você já sentiu, assim, aquele vazio tão grande, que parece que fica oco dentro da gente? E a gente tenta de tudo, né? A gente busca encontrar em pessoas, a gente busca encontrar em situações, tentar preencher esse buraco. Mas parece que o buraco continua ali, aquele vazio, né? Dentro de nós. Você já se sentiu assim? Ou só eu me senti assim na minha vida? Vazio. Não, né? Ufa, eu não sou anormal, né? Tá bom. E existe um escritor, ele chama Dostoiévski. Que eu falei certo, Ademar? Ele é russo, né? É. E ele diz o seguinte: há no homem um vazio do tamanho de Deus. E tem um matemático, que chama Blaise Pascal, que fala o seguinte: há no homem um buraco na forma de Deus. Essas são expressões que estão mostrando assim a necessidade do homem se completar, do homem ser pleno, sabe? E saciar sua alma com algo assim que a gente não consegue explicar. Aparentemente não dá para explicar como vai ser preenchido esse vazio dentro de nós. E nessa parábola do filho pródigo, ou alguns vão chamar dos dois irmãos perdidos, né? Assim como na nossa caminhada, nós nos deparamos com esse vazio em nosso coração. Muitas vezes, né? E a gente tenta preencher ele de várias formas. Só que este vazio, ele é mais ou menos do tamanho ou da distância que existe entre quem eu sou hoje e aquilo que eu deveria ser. É mais ou menos isso. É esse vazio. Quem eu sou hoje e aquilo que eu deveria ser. Então, a pergunta é: a gente vai continuar fingindo que nada está acontecendo? A gente vai continuar tocando a nossa vida como se... tudo bem, é um vaziozinho, né? Dali a pouco eu tento mais alguma coisa para tentar preencher, se não der certo hoje. Ou a gente vai se incomodar com isso e vai tentar avaliar por que esse vazio e tentar encontrar a melhor forma de preencher esse vazio. Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Porque muitas vezes a gente está tocando a nossa vida, não está vivendo bem, está se sentindo mal e continua andando, como se nada tivesse acontecendo. Só que eu quero dizer para vocês que em Cristo, esse vazio, ele é preenchido. Em Cristo.
nosso coração com Cristo se torna mais saudável. E assim a gente consegue enxergar mais beleza em meio a esse caos que é a nossa vida. E não finge que não é um caos a vida, porque ela é. Talvez eu esteja vivendo o meu melhor momento, o caos seja um pouquinho menor. Mas daqui a algum tempo, obrigado, esse caos pode ampliar, porque a gente não está dando atenção a isso. Então, nós vamos ver aqui nessa noite 3 características do que é o verdadeiro irmão mais velho. São apenas 3. Precisaria ter muito mais tempo para a gente falar de outras características, mas essas 3 características têm muito a ver com a parábola do filho pródigo, com quem era o irmão mais velho, que a gente acaba fazendo essa comparação, né? E uma dessas características desse verdadeiro irmão mais velho é o amor. Você consegue se lembrar mais ou menos assim qual era a característica do irmão mais velho da parábola? Mais ou menos. Tu lembra que ele era muito trabalhador? Que ele era obediente ao pai dele? Isso eram características boas dele. Mas não era só isso. Ele também era orgulhoso, se sentia superior, se sentia melhor do que as outras pessoas. E quando a gente olha para esse irmão mais velho da parábola e para o irmão mais novo, a gente se identifica, né? Porque a gente se identifica um pouquinho. Seja um pedacinho do irmão mais novo, seja um pedacinho do irmão mais velho, ou completamente com um deles, a gente se enxerga. E quando a gente olha para ele, será que a gente se questiona se em algum momento isso vai passar, né? Se eu deixarei de ser parecido com ele e vou me parecer mais com Cristo? Já parou para pensar sobre isso? Como está a sua vida hoje e como você tem olhado para ela nesse sentido? É importante pararmos para analisar isso. Que a Bíblia vai nos mostrar um caminho, um dos caminhos, né? Está lá em 1 João 4, 19 e 20, diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar meu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Vocês já leram esse versículo? Porque ele é muito real, né? E quantas vezes, talvez por sermos parecidos com um desses irmãos, talvez por causa dos nossos pecados, quantas vezes a gente olha para o outro, olha para a sua luta, olha para a dificuldade do outro, pode ser o outro grudado em nós, dentro da nossa casa, pode ser o outro no ambiente de trabalho, e a gente tem uma régua bem específica para medir essa pessoa. Bem específica. A nossa régua. E às vezes é essa mesma régua que nós estamos medindo a nossa vida. E que a gente está definindo certas coisas a partir dessa régua. Agora vamos imaginar o seguinte. Lembra do filho que foi o filho mais novo? Pegou aquela grana, herança e foi curtir a vida. Foi zoar, foi bagunçar, foi embora. Agora imagina ele sendo seu filho. Ele levou parte da tua grana, tirou teu sono, te humilhou diante da sociedade e ele foi. Só que agora ele voltou. Mas lembra na régua, não no que a Bíblia falou, na tua régua. Como é que tu vai medir esse filho? Qual vai ser uma frase que a gente podia usar para ele? Eu te falei, cabeção, olha o que tu fez. E agora? E aquele dinheiro? Foi tudo embora. Tu jogou tudo fora na esbórnia, na bagunça. O que você fez da tua vida? Será que é mais ou menos isso que a gente vai falar? Depois a gente vai falar, te amo, meu filho, que bom que você voltou, né? Mas primeiro a gente bate, porque é a nossa régua de medir. Ela acaba sendo dura e cruel, e sem nada de misericórdia a nossa régua. Normalmente, eu não estou dizendo que todos vocês são assim, tá? Mas normalmente nós temos um pouquinho disso, dessa régua. Mas eu quero te dizer
que Deus não age assim. Deus não age dessa forma. Ele não tem essa forma de ver o mundo como nós vemos. E glória a Deus por isso. Senão a gente já tinha sido exterminado, né? Se a régua de Deus fosse a nossa. Mas Ele não nos olha assim. Ele tem amor, Ele tem misericórdia. Sim, Ele também tem justiça, mas o olhar dele é diferente para nós. E é esse amor, esse olhar de misericórdia, né? Então, quando a gente olha para o exemplo de Jesus, o que Ele faz? Ele não devolve na mesma moeda aquilo que aqueles inimigos estavam fazendo e estavam por fazer. Porque não é só o que fizeram com ele, é o que estava para ser feito na vida dele. E olha o que ele fala lá em Lucas, capítulo 23, verso 34. Ele continua amando. Aqui ele está prestes a ser crucificado. Olha o que ele vai dizer. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Olha que misericórdia. Por que ele não falou, desce o fogo do céu e acaba com eles, Senhor, e me tira daqui? Ele podia ter saído de lá. Mas ele pede a misericórdia de Deus pelas pessoas. Só que para nós é difícil aceitar isso. É difícil. Tem tantas pessoas que mereciam o fogo do inferno, não é? Eu acho que se a gente fizer uma listinha rápida, a gente vai achar alguns. Alguns que estão na sociedade, alguns que estão na nossa família, que mereciam o fogo do inferno. Mas será que só eles? Né? Será que só eles mereciam esse fogo? Então a gente precisa aceitar quem Deus é. E claro, sua forma de conduzir o mundo, como ele vem conduzindo, porque às vezes parece que a gente fica indignado com Deus, por ele ter deixado isso acontecer e não ter tomado uma atitude. Mas quem criou o mundo? Fomos nós ou ele? Quem sabe de tudo? Nós ou ele? É ele. É ele que sabe de todas as coisas. E o apóstolo Paulo, ele nos dá uma dica do caminho que a gente deve seguir falando do tal do amor. Está lá em 1 Coríntios, todo mundo conhece essa passagem, é uma passagem muito bonita e sempre citada. 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 a 7, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A gente precisa lembrar que em Deus nós vamos ter as nossas feridas curadas. É Ele que vai nos tratar, que vai cuidar da nossa alma, que vai acalmar o nosso ser. Nele seremos consolados e libertos de tudo aquilo que tem nos afastado dele mesmo e do nosso próximo. É Ele que vai fazer isso por nós. Então, tem esperança. Não nas palavras desse homem que fala com vocês, não nas minhas palavras, mas no Senhor Jesus Cristo. Sabe? Tem esperança nele. Esse mesmo amor que foi demonstrado lá no Calvário por nós, e que já foi falado algumas vezes aqui hoje à noite, está descrito nas letras desse livro sagrado. Está aqui. Ela está acessível para mim e para você. Mas parece que a gente tem fugido de entender o que está escrito aqui. Ou a gente tem medo de enfrentar o que Deus está nos pedindo. Mas está mais que na hora da gente buscar entender. Então não resista ao amor de Deus. E nem deixe, por causa disso, de ser um instrumento nas mãos dele. Quando eu olho para a igreja aqui, cheia como agora, vejo várias carinhas diferentes. Muito provavelmente, várias histórias muito diferentes. E Deus não está olhando a gente, eu falei isso agora no curso, como uma manada.
que é tudo igual. Não. Ele está olhando individualmente para cada um de nós. Que ele está olhando a necessidade do Oscar, do Ademar, do Jason, de cada um de nós, da Francisca, de cada um de nós, do Pacheco. Ele está olhando cada necessidade, ele sabe o que ele deu para cada um de nós. Os dons, que não são nossos, as habilidades que ele tem nos concedido a chance de adquirirmos ao longo dos anos, ele tem nos preparado para isso. E por que a gente tem fugido? Ele tem preparado você e a sua família para um tempo diferente. Então permita-se viver isso. Não resista ao que Deus quer fazer. Vive esse amor. Sabe por quê? Porque outras pessoas estão precisando conhecer esse Jesus que nós conhecemos por meio da Bíblia. E eu te pergunto, será que eu consigo falar com cada pessoa onde vocês estão? Será que eu vou ter acesso a cada família de vocês? Não. Eu não vou ter acesso. O Marco não consegue ter acesso a cada um. Talvez eu consiga com um ou com outro, mas eu não vou. De um modo geral, a gente não vai falar em outros lugares. Mas aonde eu trabalho, eu posso falar de Jesus. Aonde eu moro, na minha vizinhança, eu posso ser esse instrumento nas mãos dele, para refletir a glória dele naquele lugar. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Ele já está em nós. A gente só precisa abrir a boca e começar a viver isso. Viver essa alegria do que é ter Cristo nas nossas vidas. E não fugir dele. Quando a gente olha para o verdadeiro irmão mais velho, a gente vê uma outra característica também, que é o arrependimento. Tá, mas o que é esse tal de arrependimento na prática, Marco? É a gente ficar triste por causa do nosso pecado. É ficar triste e decidir mudar, sabe? Decidir mudar o rumo, largar ele, resistir a ele e seguir um caminho novo. Porque tem que levar uma mudança de vida. Senão não houve arrependimento. E eu não estou dizendo que a gente não vai errar de novo, não é isso. Mas eu não posso aceitar com uma naturalidade. Eu até brinquei agora no curso, eu estava falando assim, nos 4 passos, eu falei, o pecado é mais ou menos isso. Se o pecado está bom para mim, é como eu estar sentado na frente da TV, já viram? É legal, estou lá vendo Netflix, vendo uma série, estou esticadão lá, estiquei minhas pernas, estou comendo uma pipoca, um chimarrão. Está gostoso. Muitos de nós estão vivendo gostoso com o pecado. Mas não deveria ser assim. Deveria ser uma poltrona cheia de pregos. Era assim que deveria ser a nossa sensação quando a gente é confrontado com o nosso pecado. E se incomodar. Não dá para ficar sentado numa cadeira de pregos. A gente tem que se incomodar com isso. A gente tem que querer essa mudança, ter esse arrependimento, essa transformação na nossa vida. E o Espírito Santo está aí. Não sou eu que vou convencer vocês. Não sou eu que vou apontar o dedo para vocês. Não sou eu. Nem o Micael, nem nenhum líder, nem sua esposa, seu marido, nenhum de nós. É o próprio Espírito de Deus que nos convence dos nossos pecados. É Ele, é o que a Bíblia diz, é Ele. E aí vai começar a ocorrer dentro de nós uma mudança. Só Jesus vai ver essa mudança. Esse início, sabe quando começa aquela mudança dentro do nosso coração? Ninguém vê. Mas Deus sabe que começou. Deus sabe a luta que nós estamos tendo para mudar. E aí, daqui a pouco, ela se torna visível. As pessoas vão começar a enxergar nos nossos atos. Espera aí, a Marli não é mais aquela que eu conheci, nem a Betinha. Elas estão diferentes. Por quê? Porque a gente vai expressar isso nas nossas vidas. A gente vai começar a mostrar a graça de Deus. Vai ser notório em nós. Vai ser claro, né? E assim a gente vai poder viver de forma a agradar a Deus. E outra coisa, gente. Arrependimento é condição essencial para a nossa salvação. Não existe dizer que eu estou salvo se eu não aceito ou se eu não me arrependo pelos meus pecados. Porque se eu não me arrependi, entendi que eu sou pecador, que eu sou podre, que eu não estou valendo a pena mesmo, que é só pela misericórdia de Deus, eu não vou entender o que Jesus fez por mim.
eu não vou entender. E eu vou achar que eu sou bom. Afinal, eu já melhorei, né? Eu era de um jeito, hoje eu já não sou tão assim. Já mudou um pouquinho. Então eu sou bom. Mas não é bem assim. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 18, versos 30 a 32. Diz assim: portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Tenha certeza, meu irmão. Mesmo aquele irmão, que eu não vou chamar ele de velhinho, tá? Não me olhe assim, Ademar. Mesmo o velhinho, não, quer dizer, um experiente senhor, né? Ainda que nos pareça assim um homem mais santo, pelos seus cabelos brancos, né? A gente olha para ele assim, sentado, com a Bíblia aberta, um homem santo. É pecador. E dos piores, porque conhece a verdade. Estou tomando a liberdade porque eu gosto de ti, tá? Então, mesmo a gente olhando, não importa. Muitas vezes a gente acha que, é um pecado, nada demais, Marco, né? Todos pecamos. Alguns mais depravados e outros menos, mas todos pecamos. Independente do tamanho, são pecados. Independente da frequência, são pecados. E por nós sermos pecadores, nós não somos merecedores da presença de Deus. Essa é a verdade. E eu ouvi certa vez de uma pessoa, hoje ele já aceita que não é assim, mas eu ouvi de uma pessoa uma vez, eu nunca pequei. Falei, olha, interessante, você nunca pecou. Hoje ele já entendeu que não é bem assim. Veja o que diz 1 João, capítulo 1, verso 8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Gente, qual era o problema então desse filho mais velho? Afinal de contas, ele era obediente, era trabalhador, não tá bom? Qual foi o problema dele? Né? Foi que é algo que muitas vezes a gente não se dá conta porque não é tão aparente como a depravação do filho mais novo. Alguns deixam transparecer demais, mas a maioria consegue passar como se nada tivesse acontecendo. O que é? É o orgulho das nossas boas ações. Ninguém nota, mas dentro de nós está explodindo. A gente parece que está andando em nuvens depois de fazer o bem, né? Eu sou bom. Muitos de nós somos assim. É horrível admitir, mas é necessário. Muitos de nós somos assim. E por causa disso e da sua falta de arrependimento pelas falhas, esse era o motivo desse irmão mais velho não ter participado do banquete. E o pai dele chamou ele, vem, vamos participar, meu filho. Afinal, seu teu irmão voltou, que alegria. E ele não participou. Não porque o pai não quisesse, é porque ele não se sentia merecedor ou suficiente para aquilo. E claro, e ele também estava usando aquele histórico moral dele de super-homem, né? De um homem super capaz, moralista, para colocar Deus e as outras pessoas em posição de dívida, que estivessem devendo a ele, de forma que ele pudesse controlar essas pessoas. E é o próprio Deus. Espera aí, mas ninguém controla Deus. Não controla. Mas as pessoas a gente controla, não controla? A gente controla. Agora, será que mesmo a gente não controla Deus efetivamente, mas a gente tenta, né? Quem aqui nunca fez uma barganhazinha com Deus? Deus deixou claro que é esse o caminho que Ele quer.
Aí o que a gente fala para Deus? Tá, eu faço isso, mas o Senhor me dá aquilo? O Senhor me ajuda naquela outra coisa que eu te pedi? Dá para ser assim, Deus? Aí eu faço. Eu vou mudar hoje. A gente está sempre querendo negociar com Deus. Isso também é querer controlar Deus. Mas eu acho que a gente não vem tendo muito sucesso, né? Não vem rolando isso. Então a gente precisa admitir que colocamos a nossa esperança e confiança em outras coisas que não em Deus. E se isso é verdade, a gente está acabando usando essas boas ações, ou mesmo essas más ações, para tentar nos aproximar dele e para tentar controlá-lo. Só que a gente nunca vai se tornar um cristão verdadeiro assim. A gente precisa enxergar que isso é real na nossa vida. Admitir que esse é um pecado, esse desejo de nós sermos Senhor e Salvador das nossas vidas. Muitas vezes nós estamos com esse desejo. Nós nos bastamos. Nós vamos resolver tudo. Eu tenho o poder de resolver as coisas. Admita. Porque enquanto você estiver fingindo que nada está acontecendo, a gente está ladeira abaixo. A gente está se afastando dele, ao invés de se aproximar. Então não é sobre sermos bons, mas sim sobre sermos obedientes à vontade de Deus. É isso que Deus está nos chamando a ser. Reconhecendo e temendo quem Ele é. Isso só acontece com arrependimento profundo e baseado no que a palavra está nos dizendo. A gente precisa se arrepender. Tiago vai dizer lá na sua carta, no capítulo 4, verso 8: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. É tão claro isso. Mas a gente precisa ler. A gente precisa buscar saber mais. A gente precisa resistir a esses desejos da nossa carne. E realmente nos arrepender totalmente ao Senhor. Outra característica, e aí já caminhando, que é a nossa terceira característica, é a rendição. Essa busca da gente se tornar o verdadeiro irmão mais velho, obrigatoriamente a gente passa pela santificação. Não tem como não passar. Só que eu gosto de dizer que é como uma linha assim, bem fininha, sabe? Se eu não tomar cuidado, eu posso realmente estar andando para a santificação, entendendo o que Deus está fazendo, beleza, amém. Mas eu posso estar andando nessa linha bem fina e eu escorregar para o outro lado. E achar que eu mereço alguma coisa pelo que eu estou fazendo. E isso é muito sério. Se a gente começar a achar que merece, né, a gente vai ter o nosso coração corrompido. E a gente vai ter uma falsa sensação de pagamento, né? De achar que a gente merece a misericórdia de Deus, que a gente merece a eternidade e assim por diante. E caso isso ocorra, acredite, você está apenas convencido. Não houve uma verdadeira transformação. Foi o que aconteceu com o irmão mais velho. Ele ele vivia retamente. Lembra? Que ele buscava, ele obedecia o pai, ele fazia as coisas certas, ele estava no lugar certo. Só que a sua rendição era condicional a vários desejos dele, e não incondicional. Ele exigia condições, né? E isso tirou do quê? Do banquete, mais uma vez. Essa questão de achar que tinha uma condição para aquilo. Que ele era merecedor, que, afinal de contas, ele era mais santo do que outras pessoas, moralmente falando. Ele cumpria parte do que a lei pedia. Mas isso o tirou do banquete. E a nossa aceitação, ela está condicionada a uma rendição incondicional. Ou seja, uma entrega, uma submissão ao Senhor. É isso que ele pede.
uma entrega nossa. A gente realmente se submeter à sua vontade, seja ela qual for. Sabe por quê? Caso contrário, não será Deus em nós, mas nós tentando ser Deus. E muitas vezes nós estamos tentando ser Deus. Tem um teólogo bem conhecido, chama John Piper, que ele diz o seguinte: santificação é o trabalho da graça de Deus em nós, para inclinar os nossos corações a pensar e sentir sua vontade. Então a gente precisa se aproximar dele, para que a gente consiga entender isso e consiga aproveitar o nosso tempo com Deus de verdade. Quando a gente olha para esse capítulo 15, Jesus vai falar de 3 parábolas, quando você pega desde o início do capítulo. Primeiro ele fala da ovelha perdida, né? Que um homem tinha X ovelhas e perde uma das ovelhas, e o que ele faz? Ele senta e deixa? Não. Ele vai atrás, ele vai buscar aquela ovelha. E ele acha a ovelha. O que ele faz? Convida os vizinhos, os amigos e faz uma bela festa, porque ele achou a ovelha que estava perdida. A segunda parábola que Jesus nos apresenta aqui é o da moeda perdida. Também se perde alguma coisa. Ela tinha 10 moedas de prata nessa história. Ela perde essa moeda e ela vai atrás da moeda até achar a moeda de prata dentro de casa. E ela acha a moeda de prata, o que ela faz? Convida os vizinhos e amigos para uma grande festa, agradecendo por ter encontrado e festejando com os amigos. E a terceira parábola é essa, né? Do filho pródigo ou dos 2 filhos perdidos. A semelhança entre essas parábolas é muito clara, né? Em toda, algo foi perdido. A ovelha, a moeda e os 2 filhos. Beleza? Em todas, né? Quem perdeu, recuperou o que perdeu. Também é real. Nas 3 também tem outra coisa comum. O que teve quando achou? Festa. Né? Teve festa. Nas 3, ao término da parábola, teve uma festa. Mas existe uma diferença gritante. Gritante entre a terceira parábola e as 2 primeiras. Nas 2 primeiras, o que aconteceu? Foi-se atrás para encontrar o perdido. Buscou-se encontrar o perdido. Nas 2 primeiras, a da ovelha e a da moeda. Na terceira história, não. Ninguém vai em busca do perdido. Só que aqui, quem deveria fazer isso? O irmão mais velho. O irmão mais velho deveria ter pensado assim: bom, meu irmão foi para longe, deve ter feito besteira, eu vou no mínimo, vou atrás ver se está tudo bem com ele. Vai que ele ficou sem dinheiro, né? Vai que ele gastou todo o dinheiro, se ele foi roubado, se ele se machucou. Ele deveria ter ido atrás do irmão que fez a escolha errada e tentar ajudá-lo com seus recursos. Era isso que o irmão mais velho tinha que ter feito. Mas não, ele não fez isso. E a outra coisa, e por que ele deveria ter feito isso? Lembra que eram 2 irmãos, né? O irmão mais velho recebia o dobro, uma porção dobrada da herança. Então ele recebeu 2/3 da herança. E o irmão mais novo, 1/3. Então quem tinha o dinheiro, se o outro perdeu tudo? Era o irmão mais velho. O dinheiro, a riqueza estava toda com ele. Era ele. Não era nem mais o pai, porque a herança já tinha sido dividida. O pai estava na casa do filho. E uma outra coisa que ele deveria ter feito era perdoar o seu irmão. Quando o irmão chegou, entendeu o momento, ele podia até ter falado algumas coisas que nem a gente fala, né? Até pedir perdão, a gente reclama, fala que o outro fez errado, mas tivesse pedido perdão, ou perdoasse o seu irmão, né? Só que na história a gente vê que, a gente vê que ele não perdoa. E aí eu faço uma pergunta. Quantas pessoas a gente já viu ir embora da nossa vida? Quantos amigos se afastaram de nós por algo, e não importa quem errou, mas se afastaram de nós? Quantos parentes nós estamos sem falar? Quantos irmãos aqui da igreja que andavam aqui, que cultuavam conosco, tomavam ceia conosco,
glorificavam a Deus conosco e não estão mais aqui. E o que a gente fez? Mandamos uma mensagenzinha de áudio, escrevemos: oi, estou sentindo falta de você, você sumiu, o que houve? Quantos de nós fizemos isso? O quanto nós não somos parecidos com esse irmão mais velho? E não com o verdadeiro, mas com o irmão mais velho dessa história. A gente está deixando passar. E quem continua na igreja somos nós. Quem continua na comunhão com Deus somos nós. E o que nós estamos fazendo? A gente precisa se perguntar isso. O que nós estamos fazendo? Gente, o perdão é livre e incondicional para o criminoso. Mas tem um grande custo para mim e para você, quando a gente concede o perdão. Para quem recebe, ó, show de bola. Mas para quem dá, tem um peso, né? A misericórdia e o perdão devem ser gratuitos e não merecidos. Então, se tu vai perdoar, perdoa. Não pede algo em troca, por favor, não faça isso. Não queira ganhar algo porque tu vai perdoar alguém. Perdoa, saiba que tu já perdeu. Mas tem uma coisa que o perdão traz para nós, que é uma leveza, né? É tirar aquele peso das nossas costas, é derramar sobre nós uma paz que excede todo o entendimento quando a gente perdoa. Porque aí não cabe mais a nós, mas sim ao outro, não a nós, né? Então, o perdão sempre tem um custo para a pessoa que o concede. E para a gente precisa, né, nos tornarmos o verdadeiro irmão mais velho. Para isso, e ser diferente desse irmão da história, que a pergunta que fica, né? Porque o pai perdoou o filho. O pai perdeu o dinheiro, né? Ele não precisava dar naquela hora. Ele foi humilhado. Quem perdeu mais aqui? Foi o pai. O filho jogou fora o que nem era dele. Para ele, se ele esperasse mais um tempo, mas ele jogou fora. E o irmão mais velho, ele não perdoou. O dinheiro era dele? Não. Não era direito dele. Então, a gente está querendo ser melhor que o nosso Pai Celestial, que perdoou o nosso cônjuge num erro, que perdoou um amigo nosso, uma amiga, um irmão aqui da igreja, aquele irmãozinho que não vale muito, sabe? Mas que é irmão, né? Está na igreja, caminha com a gente. Deus perdoou ele. Por que eu não vou perdoar? Eu sei que é um tema tão complicado, o perdão, mas reflita sobre isso. Deus está perdoando. Deus perdoou o filho mais novo. Tiago 4,7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Submeter-se a Deus significa sermos obedientes, respeitar suas decisões. E quando a gente se submete a Ele, a gente vai encontrar a verdadeira liberdade, sabe, para viver bem. Mas para isso eu preciso me submeter a Deus. E se a gente olha para Jesus, Jesus alcançou a vitória por quê? Porque Ele foi submisso ao seu Pai. Ele foi submisso. Ele poderia ter feito muitas outras coisas. Ele tinha poder, gente. Ele tem, né? Não tinha. Mas naquela época ele tinha poder para mudar aquela história. Mas a vontade de Deus não era essa. E ele foi submisso ao Pai. E só por isso nós estamos aqui hoje. Porque ele foi submisso. Jesus. Então eu gostaria que tu lembrasse agora. Lembra quando você entrou a primeira vez na igreja? Não precisa ser nessa aqui, onde tu se converteu. Primeira vez, como tu chegou na igreja? Lembra aí, traz a memória. Quando você se converteu, como era o seu estado? Lembra como é que estava? Talvez com problema financeiro,
casamento daquele jeito, né? Só Deus para ajudar. Às vezes nem era casado, estava vivendo, né? Todo errado. Talvez você perdeu alguém que você amava muito, estava arrasado, destroçado, né? Não sei, com problema de saúde, não sei como é que tu estava quando... Eu lembro, em 2002, eu entrei a primeira vez, primeira não foi a primeira, mas a primeira vez com a mulher da minha vida, em 2002, eu entrei na igreja. Eu estava há 1 ano desempregado, endividado, que eu tive um negócio com meu pai. Eu estava conhecendo a mulher da minha vida, a gente estava há poucos tempos juntos. Eu acho que isso já bastava, né? Problema financeiro, conhecendo uma mulher que daqui a pouco podia me dar um pé na bunda, né? Porque sem dinheiro serve para quê, né? Podia ver esse pensamento. Eu estava desse jeito. E detalhe, em seguida eu perco meu pai, só morava eu e meu pai. Naquela época só morávamos nós dois juntos. Então, naquele primeiro momento, o que eu fui buscar lá? Fui buscar resposta. Fui buscar a ajuda de Deus. Eu precisava de uma saída urgente. E Deus me respondeu. Deus fez milagre, abriu porta de trabalho. Estou casado há 21. Eu ia falar 22. 21 anos, vai fazer agora. 21 anos casado. Trabalhei, mudou tudo. Só que, quando eu conheci a Cristo, eu estava de um jeito. Os anos foram passando, eu fui aprendendo quem era Deus, fui lendo a Bíblia, fui orando, fui me envolvendo na igreja, fui participando de ministérios, fui caminhando com pessoas, caí, levantei, caí, levantei, quebrei a cara algumas vezes, e os anos foram passando. O que vai acontecendo nesses anos? A gente vai sendo transformado. Com essas experiências boas e ruins, Deus vai transformando o nosso caráter. E eu fui mudando. Quando eu olho para trás hoje, ou quando eu olho para Deus, eu não olho mais para o Marco Antônio, que estava desempregado há 1 ano, que estava começando um relacionamento, que estava ferido sem o pai, machucado. Eu não olho mais para esse homem. Eu olho para o homem que entendeu quem é Jesus. Quem é Jesus na minha vida? O que Jesus fez por mim? Então isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Algumas coisas a gente sabe que vão ser muito rápidas, mas esse é um processo da nossa vida cristã. Então se você ainda está olhando lá para trás, já tem 15 anos de caminhada de fé, tu ainda está olhando para Jesus, para Ele resolver o seu problema financeiro, não que seja um problema, eu ainda peço para Deus, me ajuda, Senhor, eu preciso pagar o cartão dia 20. Né? Me ajuda a achar a resposta. E vai trabalhar, né, Marco? Mas eu continuo buscando em Deus isso, mas eu não dependo mais disso. Minha fé não está nisso. Minha fé está em Cristo. E é isso que a gente precisa reforçar. Mas eu só vou ter isso se eu buscar em Cristo isso. Senão, não. Percebe? Senão eu vou continuar buscando, eu vou ter aquele evangelho à base de leite e mingau, porque eu não preciso mastigar. E não é isso que Deus está nos pedindo. Então, talvez você não seja propriamente o irmão mais velho, ou a irmã mais velha, né? Mas todos nós precisamos trabalhar, ou seja, fazer a nossa parte para ser esse verdadeiro irmão mais velho ou irmã mais velha. Se a gente fizer isso, a gente vai ficar um pouquinho mais parecido com Cristo. E se a gente se parecer um pouquinho mais com Cristo, outras pessoas verão. E se outras pessoas notarem isso, elas também vão ter a chance de saber quem é esse Jesus, que mudou a nossa história e continua transformando a nossa história ao longo dos anos. Tá, Marco, então quem é o verdadeiro irmão mais velho? É eu? Não. O verdadeiro irmão mais velho é Jesus.
Ele é o nosso referencial para a nossa caminhada cristã. Ele é o nosso alvo, né? Mas nós não seremos iguais a Ele. A gente pode ser parecidos com Ele. E a gente precisa lembrar, dentro de tudo isso, lembrar que Ele pagou uma dívida que nunca nós conseguiríamos pagar. Nunca. Essa dívida do pecado é incalculável. Guarda isso, é incalculável. Não adianta você se esforçar para fazer o bem, para correr contra o tempo, porque eu vou pagar essa dívida para Deus, eu não vou deixar Ele pagar isso. Esquece, você não vai conseguir. Ela é incalculável. E Ele quitou essa dívida para nós, lá na cruz do Calvário. Ele quitou. E Ele comprou o único lugar que o coração encontra sossego. Sabe qual é? Casa do Pai. Amém? Vivam o que Deus está chamando você para viver. Reflita essa luz de Cristo por onde você está. Aqui dentro é muito legal você estar iluminado. Mas é lá fora, no meio de pessoas adulterando, no meio de pessoas roubando, no meio de pessoas enganando e mentindo, a gente ser correto e viver o que Deus está nos pedindo. E não é ser bom, é ser obediente. É sobre isso que nós estamos falando. Deus quer isso de nós, essa entrega total. Então ame, se arrependa e se renda ao Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus, nós queremos te agradecer. Te agradecer por esse amor que é difícil de compreender. Porque quando nós olhamos para nós vemos que nós continuamos falhando diante de Ti. E diante de tamanho amor, nós ainda lutamos para tentar mudar um pouquinho, Deus. E nós sabemos o preço que foi pago naquela cruz para que nós tivéssemos as nossas vidas transformadas, Senhor. Nos ajuda a amar verdadeiramente. Nos ajuda a olhar para o outro, não com a nossa régua, não, mas com a tua lente, com o teu olhar, Senhor. Que realmente nós venhamos a nos arrepender desses pecados, desses pensamentos, dessas atitudes que têm nos afastado de Ti e têm nos feito não ouvir a Tua voz. Ajuda-nos a nos render a Ti, a buscar essa transformação diária com a Tua ajuda, com a ação do Teu Espírito. Ajuda-nos a perdoar. Nós vimos aqui essa noite que se nós não perdoarmos, Senhor, o Senhor já fez isso, o Senhor nos perdoou. Então nos ajuda a aprender, nos ajuda. Esteja conosco, Senhor, nos guiando nesse propósito, dessa mudança, dessa transformação, para que a hora que a gente abrir a nossa boca, a gente seja ousado, corajoso, para viver e falar o que o Senhor tem feito conosco. Essa transformação que o Senhor vem fazendo ao longo do tempo em nossas vidas. Dá-nos a ousadia e a coragem para querermos essa mudança, para não resistirmos à Tua vontade, e que assim possamos viver a alegria que é estar na Tua presença, alegria verdadeira, essa liberdade que nós temos em Ti, Jesus. Ajuda-nos, é o que eu te peço. Ajuda cada um dos meus irmãos, mesmo que lá no fundo nós estejamos lutando contra isso, quebra isso, Senhor, e nos transforma, ocupando esse espaço, esse vazio dentro de nós. É o que eu te peço no nome de Jesus, no nome de